Pode ser, ô povo de Deus. Igreja amada, me perdoe, viu, pelo horário aí. Cheguei um pouquinho atrasado, por causa do trânsito. Vamos para a lição de número 5. Por causa do ventilador, se puder vir um pouquinho. Lição de número 5. Peço perdão aí pelo horário aí. Hoje, essa semana, na verdade, foi uma semana bem atípica. E vamos ler o texto base dessa lição, né, que trouxe a sua Bíblia aí. Josué, capítulo 2, verso 9 ao 11. Josué, capítulo 2, verso 9 ao 11. Quem vai ler aí para nós? Quem vai ser o sorteado para ler aí? Pastor Everton, você pode ler, pastor? Você tem a voz de trovão? Tudo bem. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. O que ouvi desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. E embaixo da terra. O povo, junto com Josué, eles agora estão visualizando a terra, né? Eles têm a terra ali para conquistar, e agora tem uma cidade chamada Jericó. Quem já ouviu falar dessa cidade, Jericó? Imagine você estando do lado do Jordão, como foi dito na última aula, e Josué, como líder militar, ele tem que ter uma mente o quê? Estrategista. Ele tem que usar um plano, um projeto, para verificar essa cidade, para buscar informações, para ver os pontos fortes, os pontos fracos, para saber o tamanho dessa cidade, o exército que ele vai enfrentar. Porque imagine só, você é líder de uma situação e Deus olha e fala: olha, a Malvina é sua, só que você está desse lado. Só que você não vai dar cara a tapa. Já, mas eu estou vendo a terra. Você não pode ser emocionado. Você tem que usar uma mente, né, preparar uma estratégia, um projeto. Preciso saber quem habita nessa terra. Preciso saber a força militar também do meu inimigo. E é isso que Josué faz. E como ele faz?
Enviando dois, porque ele precisa saber o que está acontecendo nessa terra. E você vai perceber que nessa aula, né, você vai perceber que nesse projeto de Deus também há uma estratégia humana. Por mais que a terra já foi dada, existe também algo a ser feito, a ser projetado. E Josué, nessa aula, você vai perceber que ele tem uma mente de um militar. E tem hora que a gente tem que ser assim, mais rígido, não ser deixado ser levado pelas emoções, mas sim pela razão. E qual é a estratégia que ele usa? Enviando 2 espiões. Eu quero falar que é o 007 e o 008. Tem que entrar disfarçado na terra. Ninguém pode saber que eles são dos filhos de Israel. E por quê? Porque se eles são pegos lá dentro, a informação não chega até Josué. Se eles, imagine agora, vamos a um cenário de filme, um espião sai de um país, vai para outro, o que acontece com ele? Ou é morto, ou é torturado. E a tortura serve para quê? Para saber qual é o projeto do inimigo. Porque até então, para Jericó, quem é o inimigo de Jericó? Josué e Israel. Então, se esses espiões são pegos lá dentro, a coisa fica feia. Porém, você vai ver que no meio dessa prudência de Josué, tem uma providência também de Deus. Porque a prudência e a provisão andam lado a lado. Precisamos, temos que ter fé, temos que ter fé. Porém, a gente também tem que projetar. Temos que saber o terreno que vamos pisar. Permita eu aplicar isso para a nossa vida? Precisamos saber, quando eu falo saber, é o estudar, é buscar. Jean, eu quero pisar em tal território sobre a minha vida, eu quero conquistar tal situação. Eu preciso estudar para isso. Talvez você está aqui e Deus, você vai ser isso na minha presença. Você vai ser um pastor, você vai ser um evangelista. Para alguns, vou te dar uma empresa, vou fazer você crescer. E o que eu preciso fazer? Me qualificar, prudência. Não ser, Deus falou e eu vou viver a vida e vou achar que vai acontecer de uma hora para outra sem o meu preparo, sem uma estratégia. Como eu vou fazer para alcançar essa promessa? Como eu vou fazer para alcançar esse projeto? Mas Deus não falou que ia me dar? Deus não falou que é algo grande para mim, mas eu tenho que me preparar? Nós que estamos aqui, vou usar o exemplo do nosso pastor. Eu acredito que quando ele era jovem, Deus foi falando com ele, vou te levantar, vai ser pastor. Mas ele tem que se preparar. Assim foi Josué. Ele sabia que tinha uma terra para conquistar, mas ele sabia que deveria ter uma estratégia. Tinha que ter um planejamento. E esse planejamento começou com 2 espiões, para visitar a terra. O que me chama a atenção é que em Números, capítulo 13, quem pode abrir aí para mim? Você vai perceber que Josué, ele usa a mesma estratégia de quem? De Moisés. Isso eu achei interessante. Porque você vai ver nesse texto de Números, capítulo 13, você vai perceber que ele envia 2. Mas quantos Moisés enviou? Quantos? 12. Quem pode ler do capítulo 13, começar do verso 25? Isso, capítulo 13 do livro de Números. É melhor ler o 30, para ficar melhor para nós, tá bom? Pode continuar, por favor, até o 33.
também vimos ali gigantes, filhos de Aná, descendentes dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos os seus olhos. Olha o que está acontecendo, para você entender que Josué, ele usa a mesma estratégia, mas com quantidade diferente. Por quê? Porque Moisés enviou 12. Dos 12, 10 chegam até a congregação, até Moisés, e falam, ó, a terra é boa. Eles começam com um ponto negativo, positivo. Manda leite e mel, tem isso e tem aquilo. Porém, nessa cidade tem homens grandes, de grandes estaturas. Esses homens olham para nós como se nós fôssemos gafanhotos, insetos. Então você percebe que eles vêm com o relatório do espaço geográfico positivo. Porém, os habitantes da terra, eles exaltam, colocam lá em cima. E o povo de Israel, ele diminui, dizendo, nós fomos vistos como insetos. O povo que habita lá é um povo que automaticamente vai nos destruir. Então eles falam que a terra é boa, mas os habitantes lá são gigantescos. E eles começam a inflamar o povo, dizendo, ó, se a gente entrar lá, vamos morrer. Eles avaliaram, eles olharam a terra, porém a terra era boa, mas os habitantes iriam engolir esse povo de Israel. Esse foi o relatório. E você vai perceber que Josué, ele faz a mesma estratégia. Qual é a estratégia? De enviar espiões. Mas ele não envia 12. Ele envia 2. O engraçado é que dos 12, 10 vêm com uma negativa. Porém, Josué e Caleb vêm com positiva, dizendo, Deus vai colocar essa terra na palma das nossas mãos. Você vai perceber que Josué poderia, agora sendo líder, olhar e dizer, Moisés enviou a gente como espião, teve uma notícia negativa, ele poderia ficar preso ao passado. Dizer, olha, as informações não foram boas. Mas você vai perceber que ele usa a mesma estratégia com quantidade diferente. O que ele estava ensinando para nós? Que algumas opiniões a gente tem que descartar e focar naquilo que é o objetivo da missão. Eu acho que ele fez assim com propriedade, né? Ele era um dos 12. Então, fui eu e mais 11. Foi bom, mas não foi ruim. Então, dessa vez vai só 2. Entendeu? Isso, porque ele vai dizendo, eu vou diminuir o fluxo de informações e vou pegar aquilo que de fato é o foco. Porque quanto mais pessoas, mais opiniões, sim ou não? Ele estava dizendo, eu vou diminuir essas opiniões e vamos focar naquilo que é o objetivo da missão. E qual é o objetivo? Espiar a terra, rodear ela e avaliar os pontos fracos e os pontos positivos. Porque vamos aqui essa sala, imagine que todo mundo vai olhar a mesma terra. Alguns vão olhar e vai dizer, a terra é boa. A outra vai dizer, não, a terra não é boa. A um vai olhar, a aula é boa. Não, a aula não é boa. Porque tem gente que é disfarçado, né? Não, vamos ver se é isso mesmo? E vamos ver se é isso mesmo, não. E pode parecer estranho, mas quanto menos quantidade mais foco terá. Menos opiniões para dispersar o povo terá. Josué entendeu, olha, se enviou 10, 12 e 10 trouxe uma negativa, é melhor enviar 2 que vai acabar com esse problema. Por quê? Ele usou a estratégia do passado, não ficou preso ao passado e trouxe informações novas, sem ficar preso ao passado, mesmo com negativa, porque tem pessoas que é assim. Eu lembro que quando eu fui casar, igreja, e tinha pessoas que estavam frustradas no casamento delas, aí eu falava, eu vou casar. Aí uns, parabéns, Jean, tanto tempo solteiro aí, 8 anos. Mas tem gente que já chegava, Barão, se eu soubesse que casamento era assim, eu não tinha casado. E parece que na minha vez eu tive mais pessoas frustradas do que pessoas para motivar. Só que eu tenho que fazer o quê? Pegar essas palavras de frustrações, enterrar elas. Porque a minha vida não vai ficar presa no passado dos outros. O casamento deles é deles, o meu é o meu. A minha visão é a minha visão diante daquilo que Deus me deu sobre casamento. José estava dizendo, eu preciso calar essas vozes que semeiam frustrações,
que só sabe olhar a terra com uma negativa e nunca com uma positiva. Porque tem pessoas que é assim, a gente olha a mesma terra, aí tem gente que fala, não, essa terra não presta. Aí tem outra pessoa que vai olhar a mesma, não, essa terra é ótima. Dá para dar glória com força, dá para rodar, dá para receber uma boa palavra. Mas tem gente que não. Porque geralmente os frustrados são os mais críticos. Geralmente as pessoas que criticam muito é para esconder a frustração que vive. Aí critica banco da igreja, aí critica a forma que prega, a forma que ensina, porque na verdade é ele ou a pessoa em si é um frustrado, esconde isso através da crítica. Eu estava falando hoje, na hora que eu estava cortando o cabelo para ficar mais bonito para a aula, aí eu peguei e falei, tem gente que fala a verdade para esconder mentira. Porque no fundo é um frustrado. E esse é o tempo que a gente vive. O engraçado é que esses 12 estão debaixo da mesma missão, igreja. E se a terra é conquistada, eles também conquistam. Só que tem pessoas que só enxergam a frustração no ambiente. Não entende que está debaixo de uma palavra, não entende que a terra foi dada. E Josué estava dizendo, não vou ficar preso no passado, nas frustrações de relatório dos outros. Eu fui na mesma terra e cheguei coisa boa, então agora a estratégia é diferente. Menos opiniões e mais foco. Então ele envia 2 espiões, isso que chama atenção, porque eles estão na beira do Jordão, ele envia esses 2 homens a Jericó, a terra, para avaliar ela, e lá dentro tem uma provisão divina. Que provisão é essa, Jean? Uma mulher chamada Raabe. Uma mulher idólatra, uma mulher que a Bíblia chama de meretriz, prostituta. Essa mulher, igreja, você encontra um planejamento de enviar os espiões, de não ficar presa ao passado. E à mesma medida que ele está bolando um projeto aqui, ó, é assim que vamos invadir a cidade de Jericó, do lado de dentro já tem uma provisão divina. Imagine que você está querendo entrar em um palácio, em uma faculdade, em uma empresa, aí você fica rodeando e tentando entender como a empresa funciona. Aí você cria um projeto, vou estudar aqui, vou fazer um curso ali, e você vai se preparando. Aí quando chega na hora, você vai ver que tem alguém de lá de dentro que de alguma forma conhece o Deus que você serve e a forma que você se preparou. É uma estratégia, um projeto bem planejado e preparado com uma providência divina. E essa providência se chama Raabe. No capítulo 2 e no verso... Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui para ficar melhor. Essa mulher se apresenta. Capítulo 2 aí do livro de Josué. Quem está com a Bíblia aberta? Vamos ver um pouquinho mais sobre essa mulher. Eu preguei aqui um pouco delas quarta-feira e de todas as atitudes que ela teve, igreja. E mexeu muito comigo. Porque as atitudes que ela teve foi de uma pessoa convertida. Quem pode ler o capítulo 2 e vamos ler o... Versículo 1 do capítulo 2. Por favor, quem pode ler? Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pode continuar, por favor. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Lê até o 7, por favor. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém não sabia de onde eles eram. Havendo de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram pela porta da cidade. Não sei para onde foram. Ide, vão atrás deles depressa, porque vocês vão alcançá-los. Ela, porém, os fez subir até o eirado, a parte de cima da casa, e os escondeu entre os canais de linho
que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens do rei, após os espias, persegui-los pelo caminho que dá até ao vale do Jordão. E, havendo saído os que iam perseguindo os espias de Josué, fechou-se a porta da cidade. Você vai perceber, lembra? Os 2 espiões foram enviados para dentro da cidade e eles foram parar na casa de quem? De quem? E quem é Raabe? Uma meretriz. Então eles foram parar numa casa que você vai ver na própria lição, que é uma casa que corria informações, tá? E eles foram parar lá. Um lugar estratégico. E na hora que esses 2 espiões estão na terra do inimigo, chega um mensageiro do rei dizendo: ó rei, tem 2 espiões aí. Aonde eles estão? Na casa de Raabe. Eles passaram por lá. Aí eles vão bater na porta dessa mulher, e tem que ficar claro, essa mulher, ela não é do povo de Israel. É uma mulher de outra nação. Na hora que esses 2 espiões chegam, ela esconde eles no telhado, entre as canas de linho, e quando o soldado bate na porta, ela libera uma informação dizendo: olha, eles vieram até mim, é verdade. Não sei de onde eles são, não sei quem são. E aí, quando ficou escuro, a porta se fechou e eles foram embora. Só que, na verdade, ela escondeu em cima do telhado, entre as canas. Eu falei quarta-feira que falar de telhado é falar de quê? De subir o nível. Ela teve uma atitude de cristão. Ela estava dizendo: ó, se o perseguidor está vindo aí, sobe o nível. Sai da terra e vai para o telhado. E entre as canas de linho, não fala qualquer cana, mas entre as canas de linho. O que é essas canas de linho? É um tipo de cana que era processada e fazia a roupa de linho fino. E linho fino na Bíblia representa santidade e pureza. Então, né, foi o que eu falei, quem esteve aqui na quarta-feira, é o quê? Ela estava dizendo: olha, quando o perseguidor vier sobre vocês, vocês precisam subir ao telhado, sair do nível do inimigo. E quando você subir do nível do inimigo, não estar no mesmo nível do que ele, você precisa se envolver na santidade e na impureza. Isso é o quê? Uma proteção contra qualquer tipo de perseguidor. Quem se envolve na santidade divina gera um bloqueio para qualquer tipo de acusação do inferno. Porque hoje, permita, falar de santidade é algo que para alguns eles rejeitam. Mas se ele entendesse que viver em santidade cria um bloqueio de qualquer ação do inimigo sobre acusação sobre a nossa vida. A santidade, vou dar um exemplo aqui, a gente está em sala de aula, para quem é jovem, como a gente já foi jovem, hoje eu estou casado, né? Sou jovem, mas casado. Viver na pureza, né? Sexualmente falando, o que traz? Traz proteção para si mesmo. Me prova, doenças sexualmente transmitíveis. Ter um filho antes do casamento, antes da hora. Para alguns, viver a pureza de uma relação, esperar até o casamento, é um peso. Porque se entendesse que viver em santidade traz proteção a tomar escolhas precipitadas na vida, e terceiro ponto, ainda dando legalidade para o inimigo trabalhar na área sentimental, na área afetiva, porque tem gente que nem começou a vida adulta e já tomou escolhas de adulto. Se tivesse vivido em santidade, pode ter certeza que escolhas precipitadas não tinha feito. Tinha esperado até o casamento, tinha gerado filho na hora certa, no momento certo, porque para alguns a santidade é proteção para tomar escolhas positivas na vida. Ela estava dizendo, quando o inimigo vier, sobe o telhado e se envolva na pureza. Infelizmente hoje, falar de santidade é algo que se torna um peso para muitas pessoas. Ah, para que me sacrificar desse jeito? Para que ser puro? Para que ser santo? Porque estar santo é estar separado. E quando eu não estou separado, eu estou o quê? Misturado. Ou é um ou é outro. Ou eu estou totalmente separado, ou eu estou totalmente misturado. Então a santidade traz proteção para qualquer tipo de acusação do inimigo. Ela entendeu isso. Porém, o que mexe nessa aula, nesse tópico aqui, é a fala dela. Porque o que aconteceu?
Aonde estão os homens? Aonde estão os homens? E para onde ela falou para os soldados que eles foram? Foram em? Então ela mentiu, sim ou não? Aí surge uma pergunta. Será que Deus aprovou ou não? O que você acha, mulher de Deus? Se trata de uma estratégia, e Deus está dentro desse propósito de estratégia, essa mentira também está dentro de um campo de estratégia, porque ela já está do outro lado. Já está do outro lado. Ela já não está no meio daqueles que estão na cidade. A palavra já chegou até ela, já transformou ela. Aí ela dá prioridade àquele que enviou os nomes na vida dela. Agora eu vou pedir uma outra opinião. Você acha que Deus aceitou a mentira dela, sim ou não? Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Imagina que chega 2 homens, tá? Na sua casa. Aí você fala, ó, sobe lá o quarto andar daquela mansão, se esconda debaixo da caixa d'água, se envolve lá nas lonas. Aí chega lá os policial. Passou 2 homens aí? Aí você abre ô, seu guarda, fala policial da rota. Não, ó, na verdade eles passaram por aqui, mas foram embora. Imagine que vem agora, vamos falar aqui da estratégia militar, que é uma nação querendo invadir outra nação, sim ou não? Imagine que vem 2 homens aí dos Estados Unidos, 2 espiões, o 007 e o 008, se esconde lá na sua casa lá. Aí vem aqui o exército brasileiro, 2 homens, e falou, ó, o presidente falou que tem 2 homens aí dos Estados Unidos na sua casa. Aí você falou, ó, eles desceram a Malvina, foi lá para baixo, pro Rio, eu nunca mais vi esses homens. Eu não sei de onde eles vieram. Aí eles, tá bom, vou atrás deles. Aí pega outro rumo. Deus aprovou ou não? O que vocês acham? É mentira ou não é? É pecado ou não é? É pecado? Mentir é pecado, igreja? Vocês estão aí comigo? Eu confesso que eu estou um pouco ruim de saúde, mas eu tô vivo aqui. Você está vivo aí? É pecado ou não é mentir? Ela mentiu ou não mentiu? Mentiu? Ela mentiu dele ter ido embora, mas não mentiu dele ter ido lá. Então mentiu. Ele só mentiu que eles não estavam, porque ela já havia escondido. Mas sabe o que pega? Aí, pode falar. Isso. Vamos. Fala aí, Mani. Pode falar. Aconteceu? E a minha irmã Roberta pegou os menores e todos, colocou dentro do carro dela, escondeu e saiu entregando na casa deles. Hoje em 2 eles se entregam. Olha. Agora, vamos pensar aqui. Se esses 2 espiões são pegos na casa dela, o que acontece com eles? Ó. Ou torturado, é isso aqui, ó. Mas geralmente depois da tortura morre, né? Não é isso? Não é geralmente o que acontece? Aí vamos ver. Será que você abriria a boca e falasse, ó, tá aí na minha casa, e você aguentar o peso da morte? Ou mentir? Imagine que eu tô correndo, tá? Vou colocar eu como o criminoso. Porque até então, esses 2 homens, na pátria dela, são 2 criminosos. Tá bom? Tem que ficar bem claro isso. A princípio, esses homens não são da nação dela. Ela não está escondendo 2 brasileiros, ela está escondendo 2 caras norte-americanos. Isso tem que ficar claro.
Ela não está escondendo alguém que tem o mesmo sangue, mesma pátria. É de outra pátria. Entendeu? Ela poderia abrir a porta e dizer, está lá em cima. Mas surge uma pergunta, será que ela ia aguentar o peso da morte? Será que você aguentaria? Então qual é a balança aqui? Vamos ver qual é a balança? Entre mentir ou segurar o BO da morte? Aí ela estaria negando Cristo, que é a palavra que já tinha entrado na casa dela. Mas ela não está mentindo? Não, mas veja bem, não é que ela. É pergunta, tá, gente? Não é que assim, ela está mentindo, mas ela está mentindo por uma causa nobre. Por quê? Matar também está dentro dos mandamentos do pecado. Só que ela ali, porque eu vejo, eu sei o cenário onde ela está instalada, ali está dentro de um campo militar, que eu estou falando. Aham. Só que aqui já não é mais só um campo militar. Aqui já está um campo espiritual, tanto é que eu acredito que até pelo eu vi o caráter dessa mulher estudando um pouco, quando ela pensa na sua família, ela não é uma qualquer coisa. Ela é uma mulher de respeito e que põe peso em cada coisa, porque ela não pensou só nela. Então, isso aí é errado dentro do mundo que a gente vê da pessoa que tem. Entendi. Então, assim, ela põe na balança uma coisa e outra. Como ela já estava muito envolvida com Deus, que é a palavra, porque ela falou a própria palavra para eles. Entendi. Nós já estamos ouvindo, já derretemos o nosso coração. Aí eu vejo ela já envolvida com os mandamentos. Entendi. Pra gente andar, tá bom? Eu vi que foi polêmica. Oi? Depende como. Entendi. Mas a balança aqui, a balança é entre a mentira e a morte. Entre a verdade ou o peso da morte. Tá entendendo? Você vê como o negócio é bem mais pesado? Imagina que chega alguém lá, tá? Se esconde na sua cara e chega alguém, ó, vou matar ele. Para quem é mãe, aí eu vou falar na qualidade de filho. Vai que alguém tá atrás do meu pai. Aí meu pai, Jean, preciso esconder na sua casa. Aí alguém vai lá e bate na porta da minha casa, seu pai tá aí? Aí, meu Deus, e agora? Fala a verdade? Fala a verdade que meu pai está aqui escondido? Mas seu pai estava criminoso. Tudo tem na balança também. Não era criminoso que entrou na casa dela. Mas automaticamente os dois espias é de outra pátria. Então, para a pátria dos cananeus, Só que a terra de quem é? a princípio, Deus deu, mas ainda eles estão tomando conta. Vou dar um exemplo, se fosse o seu filho ou a sua filha, chegasse alguém e dissesse, eu quero matar eles. Essa é a questão. Você fala a verdade, dizendo, Deus vai proteger, vai cegar, vai entrar na casa e não vai ver meu filho debaixo da cama. Mas eu não vou mentir porque eu sou crente, falo a verdade sempre. Você está entendendo como o negócio vai afunilando? Será que se viesse alguém atrás do Daniel, Daniel tá aí? Tá na casa? Hein? Estou incorporando aqui, ó, tá vendo? Tem um conceito, né? Quem já ouviu aqui, somente pregador quando se emociona fala os negócios doidos, né? Quem já ouviu aqui a pessoa falar no momento da emoção, não existe pecadinho e pecadão, já ouviu isso? Muitas vezes, né? Então, mas na Bíblia existe pecadão. Esse aqui é o problema. Tem uma balança. Eu sei um exemplo. Provérbio 6 vai falar que
está colocando grau de peso sobre o pecado. Jesus colocou nesse grau. Ele falou que na cidade que não aceitasse o evangelho haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então fala do pecado para a morte, pecado que não é para a morte. Então existe sim graus de pecado, né? Quem lembra daquela mão que escreveu sobre a parede? Lembra? Tekel, Menil, Parsi. Pesado. Então tem um peso. No caso da Raab, ela cometeu um pecado. Pecado é pecado, não tem argumento. Mas, ao mesmo tempo que o pecado dela é pecado, ao mesmo tempo ela poderia ter cometido um mal maior que é entregar os espias de Deus. Então ela cometeu um mal menor, entendeu? Naquela época, só dela ouvir, porque nós não tinha a palavra. Então, só dela ouvir os milagres que o povo de Israel estava fazendo na vida de Moisés, a Mar Vermelho, ela só ouvia falar, por que ela não era convertida? E eu estava estudando hoje, Abraão. Quantas vezes Abraão não discutiu? Por causa que era mulher necessária na mulher. Abraão era pai da promessa, convertido, bom com Deus, feliz com Deus. E ele viu quantas vezes? Tá entendendo? Quando ele desceu para o Egito, falou que... Tá entendendo? Então vocês vão perceber que aqui a balança é entre a mentira e a morte. Tá entendendo? Então qual é o mal menor aqui? Qual é o mal menor? Mentir. Se for atrás lá do Daniel, e aí? Nunca nem casei com ele. Tá entendendo? Então aqui é isso. Existe uma época na história que homens esconderam os judeus. Foram caçados. Imagine que tem que caçar os homens bonitos da terra e estão me caçando. E aí? Oi? Hoje não. Aí eu tenho que me esconder. Você vai me entregar? Tá de brincadeira? Tem que me... Entendeu? Então tem que esconder. Não tem nenhum homem bonito aqui não. Tá entendendo? Então é assim. Então você vê que na história foi assim. Então você vai perceber que essa mulher, ela teve uma fé gigantesca nesse ato. Porque ela entendeu, o vosso Deus já deu essa terra a vocês. Como ela tem tanta certeza assim, igreja? Aqui nós estamos falando de uma fé. Ela está escondendo na casa dela 2 homens, está mentindo para a própria nação, para preservar a vida desses 2 homens, porque ela entende que se esses 2 homens sobreviver, a informação estratégica chega até Josué. Então o que ela teve aqui? Ela teve uma fé. E Deus, nessa hora, viu de bom coração, de misericórdia para com ela. Imagine, vamos imaginar, Deus sentado no trono e está olhando para uma mulher, numa terra estranha, uma meretriz, e está olhando para ela e eu fico imaginando, como uma mulher pode ter uma fé desse tamanho? Ao ponto de trair a própria pátria, mentir, para guardar 2 servos meus para não morrer. E tenha certeza que a terra já foi entregue na mão do povo de Israel. Porque ela mesma falou, o nosso coração, o coração do povo se derreteu. Então, o derreter dela foi diferente do derreter deles. E ela temeu a Deus. E eles tiveram medo daquela situação. Então você vai ver que Deus, aqui, ele usou o quê? De misericórdia. Porque existe algo aqui chamado, o pecado maior, vou usar essa expressão, pecado menor. Um mal maior e um mal menor. Ela foi pelo caminho do mal menor e ainda manifestou uma grande fé. E essa fé se manifestou também em obras. Ao ponto de esconder 2 homens, ao ponto de liberar uma mentira, despistando os próprios patriotas. Se ficar gravado que ela está despistando
e traindo a pátria dela, você vai ver que isso aqui é muito forte. É ela que vai para o beleléu. Se descobre toda essa ação, quem é que morre, igreja? Ela e a casa dela toda. Na verdade, os antigos defendiam seus países com a própria vida, né? E entre aspas aqui. Isso. Ela fez o oposto. Ela protegeu a pátria estrangeira com a própria vida. A própria vida. Quem pode ler aí Josué, capítulo 2 e verso 11? Que a gente precisa ver essa declaração dela. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem em qualquer dos homens, por causa de vós. Pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Você viu a declaração dela? Você viu a declaração dela? Eu estou falando de uma mulher que nunca frequentou o tabernáculo, não viu Moisés, nem viu Josué, está entendendo? Não passou pelo Mar Vermelho, não comeu do maná, não viu saindo água da rocha. E olha a declaração dela. E qual é a fama? O que ela está ouvindo aqui? A fama do Deus de Israel chegou até nós. E chegou como? Porque a casa dela é a casa das informações. Ao mesmo tempo que uma casa de prostituição é uma hospedaria. Que não é igual, né, Brasil aqui não, nesse tempo, tá? Que a casa só é para isso. Não. Imagine que é 2 lugares e 2 funções. Vamos usar essa maneira. Então, o que acontece? Ali é o Jornal Nacional. Informações correm. Ali é o grupo do WhatsApp da casa dela. Quem entra lá fica sabendo de um monte de informação. E a informação é que a nação que está vindo aí é uma nação que venceu guerras. É uma nação que venceu batalhas. Jean, qual batalhas foi essas? Êxodo capítulo 17. Contra os amalequitas. Que foi uma das primeiras batalhas. Quem estudar sobre essa batalha, você vai ver que é extraordinária. Os amalequitas, esse povo que Deus derrubou, por quê? Porque o povo está saindo do Egito, está subindo. Grita bem alto, está subindo. Porque quem sai do Egito sempre sobe, nunca desce, tá? Então o povo está subindo para conquistar a terra. E nessa subida até a terra para conquistar, tem um inimigo que está à espreita ali, que é os amalequitas. E como eles atacam? Eles atacam pelas costas. Atacam os mais fracos e os cansados. Então esses amalequitas é uma figura típica de Satanás. Porque todo mundo está subindo. E nessa subida, o inimigo é o quê? Ele é covarde. Ele vai atacar o dia que a gente está cansado. Ele vai atacar pela retaguarda. Ao ponto de Deus descer e falar bem assim, ó, essa nação vai ser exterminada. Porque se ficar gravado, Deus não aceita a covardia, já era. E Deus pega essa nação e coloca até no livro dizendo que perpetuamente essa nação seria exterminada. Ao próprio livro de Esther, alguns acreditam que está envolvendo toda essa batalha que não foi exterminada, Esaú que era para ter exterminado. Então você vai ver que Deus odiou essa nação dos amalequitas porque eles atacam pelas costas. Já qual é o outro rei? Ou a outra guerra? O próprio Mar Vermelho. O Mar Vermelho, Deus não secou as águas do Mar Vermelho para o povo passar. Então esse Deus, a fama que está chegando, é um Deus dentro de Jericó que não aceita a covardia. É um Deus que secou as águas do Mar Vermelho e que derrotou os reis dos amorreus. Olha a fama que está chegando, que está circulando na rede social. Que a nação que está vindo aí derrotou Egito, derrotou os amalequitas, derrotou reis dos amorreus, Seom e Og. Quem é Seom? Aquele que gosta de bloquear o caminho. Porque Moisés, quem pode abrir aí? Abrir aí Números capítulo 21, verso 21.
Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Pode ler só mais um versículo? Porém, Seom não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Fechou. Então, ó, imagine que o povo está subindo para chegar até a terra prometida. Nós também estamos rumo até essa terra prometida. Aí tem um inimigo primeiro que foi derrotado, Egito, secou as águas do Mar Vermelho. E depois, nessa subida, quando a gente sai do Egito, quem a gente tem que enfrentar? Os amalequitas, aqueles que gostam de atacar pela retaguarda. Aí a gente quer passar em paz. Aí, ó, Moisés libera cartas dizendo, ó, deixa a gente passar aí, deixa a gente chegar na terra, a gente não vai beber da sua água, não vamos comer do teu pão, não vamos passar pelas plantações, só queremos passagem. Esse rei não, ficou na frente, vou bloquear o caminho. Nessa caminhada, você vai perceber que quando a gente está cansado, tem um inimigo que vai querer atacar pela retaguarda. E sempre vai ter um adversário para querer bloquear esse caminho. Então a fama que está chegando dentro de Jericó é que o Deus de Israel é um Deus que afundou o Egito no Mar Vermelho. É um Deus que não aceita a covardia e é um Deus que desbloqueia caminho. E quem é o outro rei? É o outro rei também conhecido como rei de Bazã, que é rei dos amorreus, que é Og, que é um que também se coloca no caminho. Mas ele é gigante, é considerado o último gigante da sua linhagem. E ele se coloca também no meio para querer impedir o avanço do reino de Deus, do povo de Deus. Então você vai perceber que é sempre saindo de um inimigo entrando em outro. É sempre saindo de um adversário entrando em outro. Aí você sai de uma batalha, daqui a pouco aparece outra, porque você está sempre subindo. Você está sempre pisando em degraus para chegar onde Deus quer que você chegue. Porém, sempre haverá adversário. Toda subida enfrenta adversário. Só não enfrenta adversário quem está descendo. Talvez você olhe e fale, a minha vida é guerra atrás de guerra. Batalha atrás de batalha. É porque você está subindo. Está subindo para o céu, está subindo o nível espiritual. Você está aqui essa noite, está subindo o seu nível de espiritualidade. E automaticamente, quando a gente começa a encher mais a reserva, subir mais o nosso nível de adoração, de espiritualidade, de busca pelas coisas espirituais, automaticamente níveis de guerras vão aumentando sobre a nossa vida. Porque imagine que você está nascendo, está prosperando, e o diabo está olhando e está dizendo, não preciso parar ela. Só que com esse adversário não dá mais. Tem que subir outro. Só que à medida que os adversários vão subindo, pancada, filho. Porque o Deus de Israel não tosqueleja, não pisca, está 24 horas guardando. E se você entender que no meio do cansaço e dessas batalhas, Deus está com você e Deus está com Israel, tudo muda. O que tem que ficar gravado nessa aula é que as guerras passadas enfrentadas cria pavor no nosso adversário. Já não entendi. Quem é o adversário agora? É Egito? Não. É os amalequitas? Não. É Seom? Não. É Og? Também não. Quem é o adversário, aparentemente? Jericó. Os cananitas. Aparentemente, esses são os adversários agora. Só que esses adversários estão olhando e estão dizendo, o povo que está vindo aí, já enfrentou Egito, já enfrentou a Amalequita, está entendendo? Já enfrentou Seom, já enfrentou Og. Então, se já venceu todas essas batalhas, automaticamente vai vencer essa também. Dá para entender isso? Já vou esmiuçar mais. Já venceu depressão, já venceu porta fechada, já venceu humilhação, já venceu rejeição, já venceu a fome, já venceu a falta de roupa, já venceu andar de pé para cima e para baixo.
O inimigo está olhando e dizendo, como eu vou lutar contra essa mulher? Como eu vou lutar com esse homem? Porém, isso tem que ficar gravado. Já venceu tantas batalhas e a batalha que está vindo já está vencida. É só pisar na terra. Porém, aí a gente olha e fala, não vou conseguir. Dessa vez vai dar ruim. Só que enquanto a gente pensa assim, vai dar ruim, o diabo já está dizendo, já venceu tanta coisa que vai vencer agora. Tá entendendo? Aí você está olhando, não, agora deu ruim. Agora vou beijar a lona. Aí o céu está dizendo, já venceu tanta luta, que o que está vindo agora é fichinha para você vencer. Por quê? Porque tem experiência agora. Eu costumo dizer, quem consegue vencer alguém que já venceu tantas guerras, igreja? É só mais uma. Eu sei que é uma aula, a gente não está pregando, mas olha para a pessoa, é só mais uma guerra. Fala para ela. Vou falar aqui. Primeiro, Egito. Isso. E Og, aquele que gosta de intimidar, porque ele é gigante, quer falar, sou grande e ninguém vai passar por cima de mim. Porque tem gente que quer criar medo através da aparência. Então esse é um tipo de inimigo, dizendo, ó, aqui você não passa mais. Mas ó, quando a pancada vem de Jeová, e você tem que entender que Deus é contigo. Toda batalha vai gerando em nós experiência. Oi? Bazã é o gigante. Og é o que gosta de bloquear caminho. Tá bom? Porque o último aqui é o rei de Og. Rei de Bazã dos amorreus. Então você vai perceber o quê? Que essas experiências vividas faz você vencer novas batalhas. Isso, se ficar gravado nessa aula, eu vou ficar muito feliz. Porque o que está acontecendo? Ela libera a palavra dizendo, olha, a informação que chegou até nós é que vocês já venceram todas essas batalhas. E o que está acontecendo na cidade? O que está acontecendo? Olha bem, está vindo um povo com fama de um Deus gigante e dentro de Jericó está o quê? Está um pavor. O povo está com medo. E o texto, e o versículo que a gente leu está o quê? O povo está desmaiado. Está como? Desmaiado. Em outras versões vai dizer derretido. Virou uma manteiga. Tá, meu Deus, o pessoal está lamentando, dizendo, o povo que está vindo aí já era para nós. Só que você vai perceber, é um povo vindo. E quem, no capítulo 1, no começo das aulas, desse livro, o que Deus estava fazendo? Animando Josué, sim ou não? Então é um povo que tem experiência, um povo que já venceu batalha, o líder ficou meio desanimado, Deus animou o líder, enquanto Deus está animando o líder, do outro lado o povo já está com pavor. E o que está acontecendo dentro? Dentro da cidade de pavor, mas tem uma mulher que está sendo convertida. Então é uma ação de Deus para vencer as batalhas, gerando praticamente 3 efeitos. Animando Josué, criando pavor no povo e convertendo Raabe. Você percebe a força da igreja? Como assim a força da igreja? Se o mundo vê as guerras que a gente vence e os testemunhos que devíamos dar ao mundo, cria pavor para eles. E para alguns se convertem. Como pode enfrentar tanta batalha e estar de pé? Como pode enfrentar tanto inimigo e a casa está de pé? Como pode a igreja vencer tantos inimigos e ainda continuar de pé séculos após séculos? No nosso adversário, cria pavor. No mundo, cria temor. Eu tinha um pastor que ele falava bem assim, a igreja é poderosa na terra. Só que as pessoas não conseguem desfrutar desse poder que a igreja tem. Alguns ficam acovardados. Alguns é levado pelas emoções. Se a gente entender isso na aula, eu vou ficar muito feliz porque é uma ação e 3, uma ação divina e Deus trabalhando de forma simultânea, criando pavor, animando e convertendo o povo. E a declaração é que Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo na... O que está acontecendo aqui? Quem pode ler para mim? Eu até marquei aqui. Olha o que ela libera, tá?
sem conhecer a lei de Deus. Deuteronômio 4:39. Quem pode ler para mim? Isso, Deuteronômio 4:39. Portanto, hoje saberás, considera isto em teu coração, que o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Tá onde aí? Em Deuteronômio? Então o que ela falou? Um versículo, vamos dar um exemplo, um versículo bíblico. O que ela falou, igreja? Um versículo bíblico. Como alguém idólatra, alguém de outra etnia, de outra nação, na hora que ela está declarando, ó, a fama que está chegando de vocês aí, é que vocês venceram tantas batalhas, e o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha a forma que Deus converteu essa mulher. Olha o que ela declarou sem nunca ter pegado o livro. Vou usar essa expressão. De não conhecer o Deus de perto, mas já ser transformado por ele através de uma fama, através de uma informação que corre na cidade. Isso é tão poderoso, por quê? Permita usar outra religião aqui, tá bom? Permita, para trazer para os nossos dias. Naquela época, como que funcionava? Tá? Para ficar bem... Tinha o Deus da guerra? Eles iam adorar o Deus da guerra. Aí eles queriam o Deus do amor. Permita usar essa expressão? Aí até o Deus do amor. Ah não, o que eu estou precisando agora é de uma provisão de dinheiro, então vou até o Deus que dá o dinheiro. Era o quê? Politeísta, vários deuses. Tinha El como criador, Baal como aquele que traz a frutificação, é o Deus da fertilidade. Já tinha uma outra guerreira que era uma considerada a deusa da guerra. Então quem queria vencer a guerra, iria adorar essa deusa. Quem queria fertilidade, ia adorar Baal. Quem queria sabedoria do mundo espiritual, ia adorar El, o criador do mundo. Então dentro de Jericó, nessa nação, para cada situação um tipo de Deus. Para cada situação um tipo de adoração ela entregava. Porém, quando ela abre a boca, ela não fala deuses. Ela não fala Baal, ela não fala El, ela não fala a deusa da guerra. Ela fala, o vosso Deus, o único Deus, é o Deus no céu, ou seja, não tem mais nenhum outro. E na terra, não tem mais nenhum outro, não tem Baal, não tem nada. O único Deus é o vosso Deus. Ela libera essa declaração. Imagine uma pessoa de um terreiro aí, que lá tem para cada Deus um Exu, uma entidade. E quando quer alguma coisa, ah não, meu Deus é esse. Quem me protege é esse. Aí lá dentro ela abre a boca dizendo, não, o vosso Deus é o único Deus, nos céus e na terra. Ela faz essa verbalização. Ou seja, ela estava destronando do coração dela todo tipo de Deus existente. Ou seja, a idolatria estava caindo por terra. E por causa do quê? Cada fama que o povo de Israel está trazendo. Que venceu o Egito, os amalequitas, rei de Og, rei de Bazã. Toda essa fama trouxe essa conversão para Raabe. E ela, igreja, eu vou pedir para abrir Hebreus capítulo 11, verso 31, para a gente já caminhando aqui. Vai abrir Tiago, capítulo 2, verso 25. E quem puder, Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 1 e verso 5. Quem abriu Hebreus aí? 11, 35. 31, na verdade. Raabe, a meretriz, acolheu. Quem abriu Tiago aí? Capítulo 2, verso 25.
Pode repetir de novo um pouquinho mais alto, por favor, só para... De igual modo, a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? E quem abriu Mateus? Tem alguém? Aí a genealogia de quem? De quem? Então você vai ver, tá bom? Onde essa mulher foi aparecer? Você viu? Em 3 livros: Hebreus, Tiago e Evangelho. Tiago aponta a obra dela, justificada pelas Hebreus. Ela está na onde? Na galeria dos heróis da... E Mateus, ela se apresenta na onde? De quem? De quem? Então você vê o poder da atitude e da declaração dela? Igreja, estou falando de uma meretriz, que é lembrada na galeria dos heróis da fé. Porém, é lembrada por Tiago por causa das obras. Ela teve tanta fé na fama do Deus de Israel, que gerou nela obras, atitudes, ao ponto de esconder esses espiões. A obra e a fé dessa mulher foi tão poderosa que ela entrou no Evangelho. É a idólatra que através dela gerou Cristo. Dá para compreender o peso disso? Eu estou falando de uma idólatra, de uma meretriz, e Tiago lembra dela como a meretriz. Hebreus lembra dela como a meretriz. Mas o Evangelho só apresenta Raabe. Cadê o nome meretriz aí? Porque Hebreus lembrou do que ela era. Tiago lembrou do que ela fez. Mas o Evangelho lembrou daquilo que ela produziu. Cristo. Então tem gente que vai lembrar, é a meretriz. É a meretriz. Mas quando entra o Evangelho em cena, é Raabe o nome. Não é a negativa. E você conhece a história. A cidade é destruída, o sinal está lá, que vai ser a próxima às aulas, e você vai perceber que essa mulher foi um ponto estratégico divino. A fama vem, cria pavor no inimigo, cria uma conversão dentro dessa cidade. E essa conversão foi uma providência para esses 2 espiões ficarem vivos, a informação chegar até Josué, eles invadir a cidade, guardar essa mulher e a sua casa, e no final do livro, e no final da história, melhor dizendo, essa mulher se apresenta em Hebreus, ela se apresenta em Tiago e no Evangelho da genealogia de Cristo. Esse é o poder, igreja, da fé e das obras. Das obras e da fé. Me fala da tua fé e mostra as suas obras. Eu costumo dizer que minha esposa não está aqui, eu vou usar isso para acabar a aula. Minha esposa chega, Jean, você me ama? Tu me amas? Tu me amas? Se Jesus te perguntasse para você, tu me amas? Como você manifestaria esse amor? Está entendendo como que funciona a fé e obras? Não basta apenas eu esboçar, tem um sentimento, eu amo, não. Qual é a forma que eu amo minha mulher? Trabalhando, me sacrificando por ela. Sim ou não? Fé e obras. Obras e fé. Então, eu acredito que a gente que é casado sabe, né? Quando a mulher chega, eu te amo. Aí ela está dizendo, mostra as tuas obras. Não é verdade? É. Então, igreja, grave isso. A fé e as obras podem mudar o rumo da tua história. Grita bem alto. A fé e a obra pode mudar o rumo da história.
assim agradeço aqui essa aula, tá bom?